comentando a lição de terça-feira, 30 de junho de 2026. Corinto, a cidade importante. O ministério do apóstolo Paulo em Corinto ocorreu durante suas viagens missionárias, resultando na fundação de uma igreja vibrante, porém cheia de desafios. Ele morou na cidade por 1 ano e meio, trabalhando como fabricante de tendas e pregando o evangelho. Na época, Corinto era a capital da província romana da Acaia, um grande e movimentado centro comercial. Era uma metrópole marcada pela diversidade cultural e por uma forte influência da idolatria e imoralidade, abrigando o templo da deusa Afrodite. No meio de toda essa diversidade, Paulo pregava o evangelho e muitos se decidiram ao lado de Jesus. Porém, os desafios continuavam na vida da igreja. Pelo relato bíblico, como era a cidade de Corinto, vista sob o foco da economia, religiosidade e moralidade? Que trabalho Paulo teve diante disso tudo? Veja Atos capítulo 18, do versículo 1 até o 3, 1 Coríntios capítulo 5, do versículo 9 ao 11 e 1 Coríntios capítulo 8, versículo 4. Pela história e pelos textos bíblicos, vemos que Corinto era uma cidade próspera por causa do seu comércio. Era uma cidade com moralidade muito baixa e um perigo para a vida espiritual. De forma religiosa, Corinto estava contaminada pela idolatria a deuses falsos, pois era o centro de adoração da deusa Afrodite e de outros deuses. Corinto era dominada pelo Império Romano e, como tinha 2 portos importantes, tornou-se uma rota comercial muito próspera, superando até mesmo a cidade de Atenas, na Grécia. No âmbito religioso, Paulo enfrentou a idolatria, pois a cidade possuía muitos templos dedicados a deuses como Apolo, Atena, Afrodite e muitos outros, como as divindades egípcias Serapis e Ísis. Além disso, havia a libertinagem sexual associada aos cultos às deusas Afrodite e outras. Foi nesse ambiente que o apóstolo Paulo se propôs a falar de Jesus e da necessidade de salvação que traria transformação aos corações. Embora Paulo tivesse tido certa medida de êxito em Corinto, a impiedade que viu e ouviu naquela corrupta cidade quase o desanimou. Os esforços de Paulo em Corinto não ficaram sem fruto. Muitos abandonaram a adoração dos ídolos para servirem ao Deus vivo e uma grande igreja se alistou sob a bandeira de Cristo. Trecho do livro Atos dos Apóstolos, página 222. Certo pastor montou uma tenda de evangelismo num bairro de uma cidade do interior, muito cheia de festas religiosas e um povo difícil de evangelizar. O pastor já estava desanimado com os resultados do evangelismo ali e, para piorar, toda noite de conferência, 2 homens bêbados e bagunceiros daquela cidade iam até a tenda para tumultuar as reuniões. Numa noite, eles entraram e tropeçaram nas cadeiras e foram os 2 ao chão. O pastor pediu para 2 diáconos que os levassem para a enfermaria da tenda e cuidassem deles. Os 2 foram medicados e, agora sóbrios, foram levados para a tenda, onde ouviram o final da mensagem daquela noite. No dia seguinte, os 2 vieram até a tenda, agora para escutar desde o início a mensagem. Deus tocou naqueles corações e eles foram depois batizados e são agora 2 obreiros que ajudam o pastor nas conferências. O apóstolo Paulo, em Corinto, teve o mesmo sentimento do missionário dessa história, quando viu o tipo de ambiente que era aquela cidade. Graças a Deus, os resultados foram os melhores, deixando ali uma igreja bem ativa. Que Deus nos abençoe.